Oi, pessoal. Boa noite, boa tarde e bom dia. E saúde a todos. Eu venho continuando a meu karma de tentar explicar fatos do universo. Eu fiz uma primeira preleção geral e agora eu vou me ater ao Big Crunch e mostrar como acontece esse ciclo constante do universo em se renovar e tentar chegar à perfeição. Só a natureza sabe o que seria perfeição no funcionamento de um sistema de universo. Nenhum homem, nenhuma entidade espiritual pode saber disso, só a nossa mãe natureza. Então, o que acontece é que a, a, quando o universo está formado, todas as galáxias têm um buraco negro ao centro. Isso, no mínimo, quer dizer alguma coisa. O buraco negro está lá por alguma razão. O que ele faz? Ele dá giro à galáxia. E dando giro, ele forma como se fosse um funil e começa sua função de isso crunch, né? De ir aos poucos concentrando as estrelas em volta do seu limite de eventos. Passando do limite de eventos, seja lá estrela, planeta, qualquer elemento da galáxia é puxado para dentro do buraco negro. E assim ele vai fazendo lentamente por bilhões de anos, muitos bilhões, talvez até trilhões de anos, nessa toada. Quando eu digo isso, eu digo todos os buracos negros do universo. Todos trabalham deste modo. Então, ele, no crunch, funciona dessa maneira que eu vou explicar. Ele traga matéria espacial e, ao mesmo tempo, controla a galáxia no seu lugar. Bom, o universo é uma esfera. Então, todos os buracos negros vão tragando, então, suas galáxias. Ó, o que se sucede, então, a seguir? Os buracos negros vão ficando cada vez mais maciços. E em ficando cada vez mais maciços, eles vão se afundando no espaço-tempo e formando o tipo de um funil. E todas as galáxias são, ao passar do tempo, sendo tragadas pelo seu buraco negro, que as organizou a princípio e que as dava sentido, giro e movimento. Todos os eventos, de certa maneira, são controlados em função do buraco negro. E então, passado trilhões ou bilhões de anos, a gente não tem certeza quanto tempo, mas termina que toda a galáxia é tragada por seu buraco negro. Isso no universo todo. Pode não ser ao mesmo tempo,
pode ser em tempos distintos, porque tem vários tamanhos de galáxias, mas, por exemplo, uma galáxia pequena, com um buraco negro bem maçudo, bem grande, vai ser tragada mais rápido. Uma outra muito grande, com um buraco negro menor, vai levar menos tempo. E uma galáxia de um tamanho que a gente pode chamar de normal, e tendo um buraco negro normal, vai ser tragada no tempo normal. Não vai ser tão rápido nem tão lento, vai ser a velocidade média. Mas todas vão ter o mesmo destino, serem tragadas pelo próprio buraco negro que lhes deu a organização. Ele dá o giro na galáxia, ele faz a galáxia girar, e em girando ele forma, com a massividade, ele vai se aprofundando, e ele literalmente devia ser chamado não de buraco negro, mas de um vórtice negro, um funil negro. E ele vai então para onde, se o universo é um círculo? Ele vai justamente depositar ele vai se afilando no funil e concentrando toda a matéria no centro do universo. Já que ele é esférico, infinito, mas esférico. Então, eu fiz aqui mais ou menos um esboço para vocês. Desculpem, não sei se vocês conseguem ver bem. Aqui é uma galáxia e seu buraco negro. Você nota que a galáxia começa a ser tragada pelo buraco negro. E dependendo, aqui nós temos o universo com suas galáxias e seus buracos negros que estão devorando a galáxia. E quanto mais eles devoram, o seu vórtice vai aumentando até que ele chega a um ponto central da galáxia. Nesse ponto central, então, depois dele ter feito o papel dele, ele não está mais na superfície da galáxia. Ele está no meio do universo, com toda a matéria que ele conseguiu consumir, ou seja, a galáxia que ele controlava. Bom, a explicação para o crunch, então, é essa. Um crunch é um grande colapso. Se cada buraco negro, a seu tempo e conforme a forma da galáxia, o tamanho da galáxia, a densidade gravitacional desse buraco negro, todo o destino de uma galáxia formada é ser sugada pelo seu buraco negro. E o seu buraco negro, cada vez mais denso, cada vez mais maçudo, ele vai forçando o espaço-tempo indo até o centro. Por quê? Quando ele chega no centro, tem outro buraco negro igual a ele, já que são milhões de galáxias e um buraco negro só. Outra galáxia que tenha mais ou menos a mesma configuração também vai parar aonde? No centro do universo, descendo pelo funil formado no espaço-tempo do buraco negro. E feito isso, sucessivamente, todas as galáxias inexoravelmente vão ser tragadas por seus buracos negros.
e toda a matéria comprimida e devorada, literalmente, por seu buraco negro, vai se concentrar no ponto central do universo. Esse é o evento do crunch. O crunch nada mais é do que o colapso de todas as galáxias do universo e a centralização de toda essa matéria num ponto possivelmente central, talvez um pouquinho deslocado para cá ou para lá, mas como antes a gente repara, no centro de cada galáxia há muita luminosidade, mas não se vê o buraco negro porque ele traga tudo, até a luz dos sóis que estão na galáxia, e planetas, asteroides, tudo, quasar, tudo. Ele vai, estrelas de nêutron, tudo vai ser tragado pelo buraco negro. Ele dá o giro na galáxia e é como se fosse um ralo. Vai rodando e descendo pelo ralo que vai dar no centro do universo. Isso pode levar, cálculo chutando assim, muitos anos. Eu creio que sim, na faixa de trilhões de anos, já que as galáxias já estão aí existindo há bilhões de anos e ainda se vê galáxias, mas se nota a luminosidade de todas as estrelas que já estão chegando no ponto do evento de tragagem, o horizonte de evento. Passou dali, não tem volta. Então, nós temos um universo que, com o tempo passando, que é bem dilatado, que as galáxias duram bastante tempo, e o que o universo mais tem é justamente tempo. Então, fica difícil, sem medições precisas, as galáxias estão espalhadas no infinito do universo, mas todas estão passando pelo mesmo processo de tragagem. Ele, como se diz, ele puxa por ralo em forma de giro espiralado toda a matéria da galáxia que ele mesmo, controlou durante esse tempo todo, porque o giro da galáxia, o movimento da galáxia, nada mais é do que um movimento de ralo, grossamente falando, E então toda a matéria entra por torna-se um buraco negro efetivamente, porque a estrela massiva que gerou o buraco negro fica tão maçuda, tão densa, tão pesada, que ela afunda dentro do espaço-tempo até um ponto em que ela encontre com outro funil de buraco negro. Aí eles se unem e vão concentrando a matéria. Digamos que o universo tenha 5 quintilhões de galáxias. Cada galáxia vai ser tragada pelo seu buraco negro. Isso é uma coisa inexorável. O efeito funil é inexorável. Todo buraco negro tem por destinação engolir sua galáxia. E, com isso, o espaço-tempo fica distorcido, deformado,
como fosse um funil, né? E o buraco negro se estende até o ponto que ele encontra com outro buraco negro. E vai assim, aos poucos, uma galáxia aqui, uma galáxia ali, outra galáxia ali. O que interessa é a mecânica da coisa. Eu queria que vocês entendessem a mecânica da coisa. Alguma coisa nesse universo força essa situação. A existência da galáxia é forçada por essa situação a se extinguir. Então, toda a matéria da galáxia é tragada pelo buraco negro. E ele pode ser, dependendo da velocidade de alimento, de comer a galáxia, esses funis se encontrem num ponto central como um ponto um pouquinho deslocado do centro, contanto que esteja dentro do antigo universo, porque ele vai descaracterizando o universo lentamente. Ele vai fazendo seu papel, engolindo a luz e concentrando em torno dele. A gente nota muita luminosidade, tem buracos negros que emitem feixes de raios gamas, até raio-x ele já se detectou, o Webb já detectou que ele forma um jato de luz que é maior do que o diâmetro da galáxia onde ele está situado. Mas isso é uma reação, como eu vou dizer para você, provisória, porque depois isso é a vazão, o respingo do funil do buraco negro. E não tem vida longa. Toda essa energia eletromagnética vai ser também tragada pelo buraco negro. E então ele vai manter o espaço, mas esvaziá-lo de todos os corpos celestes. A isso se dá o nome de grande colapso, em inglês Big Crunch. Tem alguns cientistas que dão outros nomes, memória elástica e tudo mais, mas não convenceram. Então, o que deve estar acontecendo, porque isso é visível, nós conseguimos ver as galáxias. O Webb mostrou uma galáxia que está no limite do infinito, do provisório infinito, né, do nosso universo, padecendo do mesmo problema. E nós estamos vendo uma galáxia que está do outro lado do universo, numa distância quase infinita. Nós estamos vendo essa galáxia agora, depois dizem que não há tempo, né? Mas a gente não sabe o estado que essa galáxia se encontra. A gente está vendo, mas ela já pode ter sido tragada há muito tempo. E assim é com todas as galáxias do universo. Nós não temos como precisar se o que nós estamos vendo é o que parece ser. Nós já podemos estar olhando para um universo que já não existe. Vocês entendem? É uma singularidade.
aí eu digo que isso é uma singularidade, é um fato singular, é uma coisa que acontece e que nós somos enganados pela visão que nós temos do passado. Então não se pode, o Webb detectou, mas a galáxia está a uma distância absurda do outro lado do universo, entendeu? Oposto a onde está o observador, e ele está vendo o passado. Essa galáxia tem o mesmo fim que todas vão ter, só que ela está mais longe, então ela possivelmente já foi tragada pelo buraco negro. Um dia você pode chegar com um telescópio, olhar naquela posição e não ver mais a galáxia, entendeu? Ou ter a sensação que essa galáxia se aproximou a esse ponto. Então o universo está sendo crunchado, está sendo contraído, ele está sofrendo uma contração. Por quê? Mas, por outro lado, se você como observador daqui, você vai parecer, porque você está sendo orientado pela luz que elas emitem, e a luz é altamente enganadora. Eu sempre digo isso, que a medição feita à base de luz, nós temos que descobrir uma outra maneira, talvez uma maneira gravitacional, de poder aquilatar a que distância de fato essa galáxia está dentro do nosso espaço-tempo infinito. Então, é assim que surge o crunch e se forma o crunch. E toda a matéria fica dentro do universo, que fica escuro também. Não se vê mais nada. Não tem nem você para ver, porque com certeza tua galáxia pode já ter sido tragada também. Entendeu? Você vai sentir os efeitos dessa aproximação do buraco negro, mas a matéria do seu planeta, a matéria do seu Sol, ela vai sendo sugada e pode fazer com que a vida do observador já tenha se esvaído e não tem ninguém mais para ver o que está acontecendo no passado do universo. Eu digo que o universo é infinito e invisível, né? Porque a gente está vendo coisas que já não... É como se fosse um delírio, né? A gente está vendo coisas que não existem, fantasmas de galáxias. Essas galáxias já foram consumidas pelos seus buracos negros há muito tempo e a gente está crente que ela está lá, porque a gente usa a luz para fazer a medição. E se talvez medisse com o deslocamento de campo gravitacional, a gente notaria que aquela galáxia, a galáxia em si, já não era mais do tamanho que era. Ela já diminuiu de tamanho, seu buraco negro já aumentou de tamanho, mas não visivelmente, porque ele está deformando o espaço-tempo como um funil por uma região dentro do espaço infinito, espaço-tempo infinito, onde se espalhou todo esse complexo estelar e galáctico. Então, o Big Crunch, ele é uma teoria que não é nova e até hoje não foi
provado nada contra essa teoria. Ninguém descobriu nada sobre essa teoria. E é tida há muitos anos como a ideia, né, mais viável para o futuro de um universo. E como já até dizem que nós vivemos num buraco negro, poxa, que explicação maior é essa? Se a gente vive num buraco negro, a gente já foi tragado por ele e não tivemos a sorte de não morrer. Mas não vamos ver galáxia nenhuma. Só isso. Porque a gente não tem como medir. Então, o que às vezes parece que a galáxia está se expandindo, não, ela está simplesmente sendo sugada e deformando o espaço-tempo, e a gente vendo o feixe de eletromagnético, de raios gamas e tudo mais, a radiação que sai enquanto o buraco negro devora a matéria da galáxia, e dando-nos a ideia errada. A gente está vendo o passado. A gente não pode perder isso da cabeça. O tempo é inexorável com as galáxias. Os buracos negros são inexoravelmente os maiores responsáveis pelo Big Crunch. E então nós teremos num ponto ou central ou um pouco deslocado do centro, porque aí já não interessa muito a posição em que esse universo tragado está, porque ele está dentro do espaço-tempo vazio e pode estar em qualquer posição, mas a teoria mais aceita e eu acho que certa é que, como tem bilhões de galáxias, nós vamos ter muitas irmãs gêmeas, né? Galáxias de mesmo tamanho, com buraco negro do mesmo tamanho, que vão agir da mesma forma e vão se encontrar ao mesmo tempo num determinado ponto. E esse ponto pode ser o centro do universo, como uma região mais deslocada. Mas eu acredito que a formação do crunch é o mais perto do centro do universo em seu espaço-tempo. Assim, eu explico para vocês o que é o Big Crunch. É o colapso de um universo e, automaticamente, a preparação que a natureza nos prega essa peça da existência de um outro universo que pode se formar de maneira diferente ou igual, mas com algumas pequenas retificações que nós não sabemos. Mas, quando formos ver, a gente não tem como saber como o nosso espaço foi no passado. Passado é passado, né? Não se vive dele, mas se vê-lo em todo o universo. O passado está presente até nas galáxias e nas estrelas e exoplanetas mais próximos, e as distâncias são grandiosas. Muitas galáxias são muitas estrelas, é muita matéria. Mesmo o maior comilão nem sempre ganha a disputa de quem come mais sanduíche num concurso, né?
Então, nós temos sim uma variedade de galáxias e uma variedade de buracos negros. Mas o que interessa nessa história toda é que todos eles devoram suas galáxias. Cada uma a seu tempo, cada uma no mesmo tempo, mas o destino final é o interior do universo, espaço-tempo em que nós vivíamos. Até, por exemplo, estarmos, se nós ainda estivermos vivos, se a nossa galáxia, de certa maneira, foi sendo tragada e de uma maneira que a gente consiga ainda estar vivo, e aí olharmos no telescópio, nós vamos ver uma outra galáxia que pode ser o passado ou uma do mesmo tempo nossa, entendeu? A distância que ela está do buraco negro é a mesma, mais ou menos, que nós estamos, e então a distância é menor, a luz viaja a um tempo, a uma velocidade bem avantajada, né? Segundo falam os experts, como Einstein mesmo, foi taxativo que a velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo. E ainda ele levou isso ao quadrado para poder parecer que a energia gerada por uma quantidade de matéria era algo grandioso. Mas que energia? Uma de fissão nuclear ou uma de fusão nuclear? E a gente já explodiu tanta bomba de fissão nuclear aqui na Terra e tanta bomba de fusão nuclear aqui na Terra que nós sabemos muito bem que a de fissão gera muito menos energia do que a de fusão. E, como eu falei no meu prólogo, o Big Bang advém da fusão em cadeia de praticamente a maior parte de deutérios no espaço-tempo que vai ser criado depois do Big Crunch. Então, eu quero explicar para vocês isso. O Big Crunch é formado pelos buracos negros e pelas galáxias que ele levou junto com ele. E cada buraco negro, então, forma um somatório que é a massa de trabalho do Big Bang. Espero estar sendo entendido, mas é isso que acontece. É como se fosse, cada buraco negro fosse um funil. A gente olha pelos telescópios, a gente vê a concentração de luz. Só pode ter alguma coisa muito forte ali, porque essa matéria ainda está fora do horizonte de eventos. Mas à medida que ela vai entrando no horizonte de eventos, outras estão indo na mesma fria, né, para o horizonte de eventos. A gente só pode constatar isso nos tomando conta do diâmetro das galáxias. As que estão no mesmo plano de visão da gente, fica mais fácil de se medir. As que estão assim, fica mais fácil de medir, já que elas são circulares, fica tranquilo. E a localização dos espaços negros nessa posição é mais difícil. A gente só vê uma aura
de luz em volta, que são as estrelas que estão indo para o ralo. E assim a gente vê tudo acontecendo, a galáxia sendo tragada pelo buraco negro. E onde vai parar tanta matéria? Tanta matéria só pode parar dentro do universo infinito, que é um espaço-tempo que foi formado por essa matéria do que o Big Bang, que o Big Crunch acumula, e não se sabe também quanto tempo leva para digerir, um modo de mais grotesco, né, de falar, quer dizer, dele arrumar a casa para o Big Bang, que com certeza virá algum tempo depois do Big Crunch. Mas o Big Crunch é crível, é possível. Olhando nosso universo atual, notamos que isso acontece e que essa expansão pode ser enganosa. Nós achamos, nós não temos nem como medir o tempo que existe no nosso universo. A gente sempre joga um número lá em cima, mas não tem como se medir num ponto de observação, um planetóide. Nós somos um planetóide, porque já se viu exoplanetas que são 20 vezes maior do que a Terra, e nós, humildemente, estamos aqui numa pontinha da galáxia, nós não estamos no centro, graças a Deus nós não estamos no centro, que assim nós ainda, se o ser humano não se matar antes, né, nós estaremos fadados a contar só o tempo de quando seremos devorados pelo buraco negro. Então, eu encerro aqui a minha explicação sobre como funciona um universo em colapso. Um universo em colapso funciona assim. E, terminando aqui esse assunto, eu vou depois explicar como funciona o universo sendo criado pelo Big Bang. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendem, se não acham que está certo, se têm outras ideias, eu não tenho teoria para isso. Isso é factível e é visível. Não se pode dizer com certeza que o nosso espaço-tempo está sendo dilatado e que as galáxias estão se afastando, porque nós estamos vendo o passado e nós não sabemos quanto tempo isso já correu e quanto tempo isso vai acontecer, ou se isso já parou e eles já estão colapsando. Essa é a maior dúvida que deixa na cabeça de qualquer físico, é o tempo decorrido. O tempo decorrido é, para nós, impossível de aquilatar com os instrumentos de medição que nós possuímos agora. E então, são várias cabeças pensando, cada cabeça tem sua sina e seu pensamento. Isso eu aprendi na faculdade, que cada cabeça tem sua sina e seu pensamento. A minha sina é tentar explicar esse evento
cosmológico, e essa é a minha sina e a minha capacidade de explicar é a outra parte da moeda. Então, minha gente, vamos ficando por aqui. Não sei se eu fui muito resumido, porque o assunto do crunch é uma coisa para mim tão óbvia que eu desenvolvi talvez um pouco mais rápido para vocês dessa vez do que a minha primeira apresentação, que era explicar como o universo se fez. Agora eu separei como o crunch funcionou e vou explicar como o Big Bang funcionou. E lembrando a vocês que Big Crunch é o grande colapso, e põe grande nesse colapso. E não se peguem ao que estão vendo, nem com os mais possantes telescópios que vão surgir com certeza. Não sabemos nem se nós vamos chegar a essa época, porque do jeito que o homem age com o único planeta que até agora tem o nosso tipo de vida, humanoide, vive, né? Nós nos destruímos a nós mesmos. Essa é uma certeza que eu levo no coração, e com muita tristeza eu vejo que o que a natureza nos deu como dádiva, nós simplesmente ignoramos e jogamos a bola para dentro do gol adversário, e ela não entra no nosso gol. Até a próxima, gente.